Meus amados, meus irmãos, meus amigos, eu quero fazer um convite para vocês, para que nós possamos juntos refletirmos sobre algo muito sério, muito grave, que está para acontecer no mundo e pouca gente leva isto a sério. Pouca gente leva esse negócio em consideração, eu vejo. Tem gente que faz até zombar. Tem gente que fala assim como uma coisa banal. Vamos refletir juntos a respeito do Apocalipse. Irmãos, se nós formos analisar esse livro, é um livro que era tão sigiloso, era tão preservado, que João diz, no capítulo 5 do Apocalipse, que ele viu esse livro, não foi em cima de altar, não foi debaixo do altar, não foi colocado em lugar nenhum. Ele diz que ele viu na mão direita de Deus. Ainda diz mais, que esse livro estava bem selado, assim mesmo, bem selado com 7 selos. Além de estar na mão de Deus, muito seguro, estava bem selado com 7 selos. Não era fácil da pessoa saber o que tinha ali, porque tinha 7 selos bem selados. Dá para a gente imaginar o quanto esse livro era preservado? E o próprio João diz, ele disse que ele viu um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Aí ele diz, no versículo 13, que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, nem mesmo de olhar para esse livro. Dá para imaginar o mistério desse livro? Amados irmãos e amados amigos, quer dizer, a vocês, amados, os antigos profetas não souberam nada deste livro. Não tiveram nenhum conhecimento do que ia acontecer a respeito deste livro. Não tiveram nenhum conhecimento a respeito do Apocalipse. É tão provável que no Antigo Testamento não se fala em Apocalipse. Nem no Novo Testamento não se fala em Apocalipse. Enquanto Jesus estava nesta terra. Embora ele falando em Mateus, no capítulo 24, versículo 21 a 22, que haverá tão grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá desde que há homens nesta terra. Ele diz no versículo 22, que se esses dias não fossem encurtados, nenhuma alma sobreviveria. Ele estava se referindo ao Apocalipse. E muita gente, e os discípulos nessa época, não sabia o que ele estava se referindo. O Apocalipse é um livro tão sério, mas é tão sério, que nós devemos refletir muito a respeito disso, irmãos. O que está escrito no Apocalipse, das coisas que vai acontecer, irmãos e amigos, são coisas que o mundo nunca viu. Só basta Jesus dizer que haverá tribulação como nunca houve. Já ouvimos falar tanto, irmãos, de coisas terríveis que já aconteceu desde o passado. Mas o que vai acontecer, tudo que vai acontecer no Apocalipse é como nunca houve nesta terra. Dá para a gente refletirmos juntos a respeito disso? Dá para a gente pensar? Só de um livro estar seguro na mão de Deus, ainda bem selado com 7 selos, que ninguém era digno de abrir ele, de pegar nele, nem de romper seu selo, nem de olhar para esse livro, já dá para a gente imaginar. Não dá para a gente imaginar? Foi por isso que quando Jesus pega esse livro da mão direita de Deus, houve maior manifestação em todo o universal, em tudo que Deus criou, de todos os seres viventes. Primeiro,
começou com os anjos, com os querubins e os serafins. Começou com os querubins, perdão, irmãos, com os seres viventes e os anciões. Começou com eles. Um ato cerimonial quando Jesus pega este livro. Diz no versículo 8 que quando ele veio e recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E a Bíblia diz que todos tinham harpas e taça de ouro cheia de incenso, que é a oração dos santos. E começaram a cantar um cântico novo, que só na harpa celestial tem, dizendo: digno és de receber o livro e romper seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste homens para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essa era a letra do cântico que eles cantavam, de joelhos trobados na presença de Jesus, na presença do Cordeiro. É por isso que eu disse, irmãos, que os antigos profetas não conheceram este livro. Não viram falar deste livro, porque este livro só foi revelado depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Só depois disso que este livro foi revelado. Para nós. Mas João foi o único que viu tudo que vai acontecer no Apocalipse, ele já viu antecipadamente. É tão provável que o próprio João disse, ele diz: vi, no capítulo 6 ele vai dizendo, nos capítulos, vi e ouvi. Vi quando for rompido, ele viu quando for rompido o primeiro selo, o segundo, tudo isso ele viu. Teve o privilégio que veio. Pois, quando João deu fé, quando eles terminaram de cantar esse cântico, João disse no versículo 11 que ele viu e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos 24 anciões. Ele disse que o número deles era de milhões e milhares de milhares. Dá para imaginar o tanto de anjos que Deus tem no céu? E o diabo ainda trouxe uma terça parte de lá. Foi jogado de lá com uma terça parte deles. A Bíblia diz que eles proclamavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Aqui eu já disse num vídeo meu passado, aí do anterior, a natureza, irmão, trovilhando. Então, que esses 7 aqui são 7 Espíritos de Deus: Espírito de poder, de riqueza, de sabedoria, de força, de honra, glória e louvor. Esses anjos clamavam em alta voz que só Jesus era digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Essas milhares de anjos. Aí João diz no versículo 13 que então ele viu todas as criaturas que há no céu, todas as criaturas, tudo que Deus criou, irmãos. Ele viu, ele ouviu, clamando também. João interpretou a voz de todo ser vivente nessa época. Ele disse: eu ouvi todas as criaturas que há no céu e na terra, e debaixo da terra, até dos vermes, e no mar, tudo que nele há, que dizia àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Dizia a Deus e a Jesus Cristo: seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E quando ele dizia isso, os 4 seres viventes diziam amém, respondiam amém, e os anciãos prostraram e adoravam. Esse aqui é o livro do Apocalipse. Só vou falar da primeira parte principal, da primeira parte logo do início do Apocalipse. Vou falar de algumas partes, irmãos. Reflete comigo, irmãos. Por que este livro vivia desta forma, selado na mão de Deus? O que tem guardado, o que está escrito neste livro, irmão, o que vai acontecer, irmãos? Meus irmãos, eu não vou falar do rompimento do primeiro selo, que depois vou gravar um vídeo a respeito disso, porque aqui, nesse rompimento do primeiro selo, há um problema que muitos acreditam, é uma história mentirosa que muitos acreditam, que é o anticristo, mas a Bíblia desmente, que não é. A Bíblia que desmente, não é eu. A Bíblia que desmente, que não é. Mas eu quero falar a respeito do rompimento do segundo selo. A Bíblia diz, no Apocalipse capítulo 6, no versículo 3 a 4, que quando for rompido o segundo selo, vai ser tirado a paz desta terra. Irmãos amados e amigos,
Vocês já ouviram falar se tem algum país neste mundo que é liberado para matar? Vocês já viram falar que a pessoa que tem país que tem lei própria para matar e ninguém acontece nada com ele? Vocês nunca ouviram falar nisso. Mas, quando for rompido o segundo selo, não é só neste país, não é só um país, é o mundo todo vai ser liberado para isso. A Bíblia diz que vai ser tirado da paz da terra para que os homens se matem uns aos outros. É Deus que vai tirar. A gente vê hoje no presente século, amados irmãos, tanta morte cruel, que tem coisas que eu não tenho coragem de ver. Pois nessa época vai ser desse jeito para pior. Jesus disse que haverá tão grande tribulação que nunca houve. Vocês vão ver coisas que vocês não... Quem vai ficar vai ver coisas como nunca viu neste mundo. Coisas terríveis, mortes horrorosas. Porque não vai ter punição nessa época, não vai ter justiça, não tem paz, não tem nada. É o mundo entregue na ira de Deus. É o mundo dominado pela ira de Deus. É coisas, irmãos, que nós devemos parar e pensar. Nunca queiram ficar para esses dias, irmãos. As coisas mais terríveis que podem acontecer na terra vão acontecer no Apocalipse. É por isso que este livro estava selado dessa forma. É por isso que este livro estava preservado desse jeito. Se Jesus não tivesse morto e ressuscitado e subido ao céu, nem nós sabíamos do que era, o que era Apocalipse. Nós poder até ouvir falar de Apocalipse, mas não sabíamos nada que ia acontecer. Mas hoje nós sabemos de tudo por causa disso. Foi Jesus Cristo. Nenhum profeta falava de Apocalipse porque não sabia, não conhecia, não era digno nem de olhar para ele, nem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem os que Jesus deixou aqui na terra, nem os outros profetas já tinham morrido, nem os que estavam no céu, anjos, ninguém. Meus amados irmãos, eu vou concluir nesta parte para o vídeo não ficar muito comprido. Agora imagina, reflete junto comigo, quando for rompido o quarto selo, como diz no Apocalipse capítulo 6, versículos de 7 a 8. Que a morte e o inferno vai ter direito de um quarto da terra para matar com quatro tipos de morte. Para matar com espada, fome, pestes e ataque de feras. Vocês já viram falar nisso? Hein? Que tem 4 pragas, tem 4 tipos de morte da sala, não tem. Está liberado para matar, que a morte e o inferno está matando, a morte e o inferno está matando à toa aí. Você já viu falar nisso? No Apocalipse vai ser liberado. É Deus que vai liberar para eles matarem. É 4 tipos de praga. Quem quer pegar a doença vai morrer. Quem sair na rua é fácil morrer com ataque de feras. Se não morrer, ataque de feras. Vai ser morto a espada. Quem ficar dentro de casa pode ser morto de fome. E assim vai ser. É o Apocalipse. Irmãos, dá para a gente refletir. Eu estou convidando vocês para refletir sobre isso. Meu irmão, é coisa terrível. Nunca aconteceu isso nesta terra. Dizer que a gente ouvi dizer, tem muita gente morrendo de fome no mundo todo. A gente vê falar em alguns países. Estão matando com espada por onde vai, ninguém pode sair mais, que eles estão matando. É assim que vai ser. Eles estão matando, estão botando agora ali, ninguém pode sair. Outros morrendo de fome, não tem onde comprar comida, não tem onde buscar. É fera, tem muita fera andando pela rua, assim que vai ser. Matando, já comendo gente, matando, é assim que vai ser o Apocalipse. Dá para você refletir nisso? Reflete junto comigo. E vocês vão ver coisas piores que vai acontecer. Porque eu vou mostrar para vocês. Irmãos, reflete neste livro. Leva isto a sério. Tem gente que fala do Apocalipse com uma simplicidade. Como uma mulher naquela época de carnaval, dizendo, dançando, pulando, toda pintada, e dizendo que estava no Apocalipse. No Apocalipse tu não vai ter festa. No Apocalipse não vai ter essa liberdade. No Apocalipse ninguém vai dar notícia sorrindo. No Apocalipse ninguém vai falar de misericórdia, porque não vai ter essa história. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso não. No Apocalipse, Deus está irado. O Apocalipse é a ira de Deus. Tem 2 partes que falam a respeito disso. É o do juízo de Deus, também fala. Lá no Apocalipse capítulo 15, versículo 1 diz, com aqueles 7 anjos que estão preparados, com 7 taças, diz assim, mas com ela se completa a ira de Deus, é a ira de Deus. É o Apocalipse. É esse livro que estava selado com 7 selos, na mão de Deus, que ninguém podia nem olhar para ele.
Esse livro foi rompido o selo para nós sabermos o que vai acontecer. São coisas terríveis, vai ter coisas que vocês vão ouvir que vai ser assustadora. Muito mais do que eu estou falando. Essa tribulação é tão grande, vai morrer tanta gente, irmãos, que vai sobrar bem poucos. O próprio Jesus aqui disse que se esse dia não fosse encurtado, nenhuma alma sobreviveria. É tanta tribulação que vai morrer tanta gente, irmãos, que vai sobrar bem pouquinhos. Bem pouquinhos. Só de ser liberado logo no primeiro e segundo selo para se matar uns aos outros. Depois não vem mais a morte e o inferno matando com espada, fome, pragas e ataques de feras. Aí vocês dá para imaginar o tanto de morte que vai ter, o tanto de sofrimento que vai ter nesta terra. É o Apocalipse. É isso que é Apocalipse. É o Apocalipse de Deus. Eu não estou falando o que eu estou pensando, eu estou falando o que está na Bíblia. Jesus disse que passa os céus e a terra, não passa um traço no jogo que ele falou. Por isso que ele pede, não cele o texto profético deste livro, porque o tempo está próximo. Não cele. Se você conhece, você sabe o que vai acontecer, fala para seu irmão, ainda que ele goste ou não goste. Fala para seus amigos, que goste ou não goste, que ouça, que deixe de ouvir, mas Jesus disse que tem ouvido para ouvir, que ouçam. Essa é a verdade. Me acompanhem, que vocês vão ver coisas que vocês nunca ouviram. Faça uma reflexão junto comigo a respeito. Uma reflexão junto comigo a respeito do Apocalipse. O que é esse livro? Que muita gente não valoriza. Muita gente não crê. Tem gente que não faz é criticar. Tem gente que dá essa notícia com ironia. E eu fico triste quando eu vejo isso. Que Deus nos abençoe no nosso amor para sempre, em nome de Jesus.